Olá, meus amigos, desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Hoje o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, o estudo número 6 da nossa coleção Satanologia. Índice do estudo, item 1, introdução, a seguir o termo Lúcifer, esclarecimentos. É errado chamar Satanás de Lúcifer? Quem é Satanás? Satanás é comparado a aparência do diabo, características de Satanás, a atuação de Satanás no mundo, nomes que mostram o caráter de Satanás, os anjos caídos, os demônios. Os anjos caídos são os demônios? Quadro resumo. Então, este é o conteúdo do nosso estudo sobre satanologia. Introdução. Podemos considerar satanologia como parte da angelologia. Estudaremos a respeito de Satanás e os anjos caídos. O termo Satanás vem do hebraico shaitan, que significa adversário opositor. Do grego nós temos a palavra diabolos, que significa acusador. O termo Lúcifer está na Vulgata Latina e é traduzido por portador de luz. Do latim, lux é luz e ferre é transportar, de onde veio a palavra Lúcifer, portador de luz. A Bíblia nos dá base para entendermos que Lúcifer desejou ocupar o lugar de Deus e por causa disso foi expulso do céu, levando consigo a terça parte dos anjos. Jesus disse que via Satanás cair do céu como um relâmpago. Satanás é um anjo caído da classe dos querubins e possui vontade própria. O seu maior desejo é destruir a comunhão de Deus com o homem. Ele conseguiu seu intento no jardim do Éden. Por causa dessa ruptura, Deus prometeu um redentor em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que pisaria a cabeça da serpente. Durante boa parte da história da humanidade, Deus se valeu de diversas alianças a fim de manter um relacionamento com os homens, até o momento em que, chegando à plenitude do tempo, Jesus veio, nascido de mulher, para pisar a cabeça da serpente, quando completou o plano da salvação elaborado por Deus, dando o alto brado na cruz: está consumado. Dessa forma, cumpriu-se a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O texto bíblico diz assim, em Gênesis capítulo 3, versículo 15: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir de então, não foi mais preciso qualquer outra aliança firmada da parte de Deus com o homem, porque em Jesus Deus firmou a sua nova e eterna aliança. Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Por isso, a ruptura que aconteceu no Jardim do Éden estava agora, de uma vez por todas, restaurada mediante o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado na cruz do Calvário. Item 2. O termo Lúcifer, esclarecimentos. Nós sabemos que os textos bíblicos foram escritos em hebraico, grego e alguns trechos em aramaico. O termo Lúcifer não é encontrado em nenhum texto bíblico escrito nas línguas originais. Esse termo é encontrado na Vulgata Latina, na Bíblia Latina. Conforme já vimos, o termo é a combinação de duas palavras latinas, lux, traduzindo por luz, e ferre, traduzindo por portar, levar. Dessa forma, Lúcifer é traduzido por portador de luz, ou aquele que leva a luz. O termo Lúcifer aparece em Isaías capítulo 14, versículo 12 e em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 está escrito: Comodo que diste decaelo Lúcifer, traduzido como caíste do céu, ó estrela da manhã. Em 2 Pedro 1,19 está escrito:
Donec dies in lucescat et lucifer oriator in cordibus vestris, traduzido como o dia clareia e a estrela da alva nasce em vossos corações. Nos dois versículos, o termo Lúcifer se refere à estrela da manhã, que é a estrela d'alva. Observe que o termo Lúcifer aparece em contextos diferentes. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Pedro se refere a Jesus Cristo como a estrela da alva, do latim Lúcifer. Em Isaías, capítulo 14, versículo 12, o profeta se refere ao rei da Babilônia. Os cristãos, a partir do século IV, associaram o termo Lúcifer a Satanás, após a interpretação de Isaías 14, 12. Essa interpretação é essa proveniente do latim. Satanás, antiga serpente, Belial, pai da mentira, príncipe da potestade do ar, tentador, dragão, são alguns títulos que foram dados ao diabo. Observe que Lúcifer não é um título, conforme dito, é um termo traduzido do latim, que significa portador de luz. Observação: lembre-se de que o termo Lúcifer surgiu na Vulgata Latina, não é encontrado nos idiomas usados para escrever a Bíblia, que foram hebraico, aramaico e grego. Importante saber, do grego, a estrela da manhã é fosforos, é traduzido da palavra fosforos, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Do hebraico, a estrela d'alva é Heilel, e do latim, estrela da manhã é Lucenferre. Observação: na antiguidade, alguns reis da Babilônia e de Tiro desejaram ser adorados como Deus. Então os profetas Isaías e Ezequiel fizeram uma comparação do desejo desses reis com o desejo de Lúcifer, pois esse quis ser semelhante ao Altíssimo. É por causa disso que Isaías 14, versículo 12 a 15, e Ezequiel 28, versículos 12 a 19, mencionaram os nomes desses reis antes de relatar a respeito da queda de Satanás. Leitura do texto bíblico de Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15. O texto bíblico diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Leitura do texto bíblico, Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19. O texto bíblico diz assim: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem.
Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Item 3. É errado chamar Satanás de Lúcifer? Conforme já vimos, Lúcifer não é um título atribuído a Satanás, assim como o tentador, o dragão, o pai da mentira, dentre outros. Com base nisso, seria errado chamar Satanás de Lúcifer. Por outro lado, a tradição cristã cunhou na cultura ocidental, principalmente, essa relação. Agora sabemos que, ao chamarmos Satanás de Lúcifer, o faremos por força da tradição cristã e não porque seja um título atribuído a Satanás. Item 4. Quem é Satanás? Satanás é traduzido por adversário. Ele é o diabo, que é traduzido por acusador. Satanás adversário, diabo acusador. É também chamado de Lúcifer por causa da tradição cristã. É o príncipe dos anjos caídos. Ele se opõe ao homem de maneira cruel, desejando a sua destruição. Jesus disse que ele foi mentiroso desde o princípio e que ele é o pai da mentira. Apocalipse nos apresenta o diabo como aquele que nos acusa diante de Deus, de dia e de noite. Graças a Deus, porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Item 5. Satanás é comparado a uma serpente em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Posteriormente, ele é chamado de antiga serpente. É comparado a um passarinheiro, Salmo 91, 3, quando diz que Deus nos livrará do laço do passarinheiro. Assim como o passarinheiro arma um laço para pegar o passarinho, assim também o inimigo arma suas armadilhas para nos pegar, mas Deus nos livra do laço do passarinheiro, Deus nos livra das armadilhas do diabo. É o semeador de ervas daninhas, em Mateus capítulo 13, versículo 25, a parábola do joio e do trigo. É comparado a um lobo, em João capítulo 10, versículo 12, Jesus o comparou a um lobo. Um leão que ruge, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz que o Satanás está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Item 6. A aparência do diabo. A Bíblia relata que Lúcifer era um belo querubim. Nós lemos os textos bíblicos. Depois que se rebelou contra Deus, perdeu o seu estado original. Na Idade Média, o diabo foi representado com chifres e um tridente, tornando-se a personificação do mal. Além da bela aparência que o querubim rebelde tinha, a Bíblia também nos alerta que ele pode se apresentar como um anjo de luz. Então, relacionado ao texto bíblico, nós temos que no início, o querubim da guarda ungido, ele era um belo anjo, ele era perfeito em seus caminhos, ele andava no brilho das pedras, e mais para frente, agora, depois que ele perdeu o estado original, ele se corrompeu, ele caiu, ele é um anjo caído, perdeu seu estado original, perdeu a sua beleza, transformou-se no diabo, o Satanás, Lúcifer, o acusador. E agora nós vemos também que a Bíblia, o apóstolo Paulo, nos alerta que ele pode se apresentar como um anjo de luz para poder enganar. E também aqui um comentário que na Idade Média o diabo foi representado com chifres e um tridente, tornando-se a personificação do mal. A Bíblia não nos apresenta o diabo com chifre e tridente. Isso é uma personificação do mal que veio da cultura da Idade Média e que é adotado até hoje em diversas ilustrações quando se quer ilustrar a aparência do diabo. Item 7. Características de Satanás. Ele é presunçoso. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 a 11, aquele episódio da tentação de Jesus Cristo, quando o diabo diz, se prostrado me adorares, tudo te darei. Então é aquela presunção dele e desejo de ser adorado. Ele é maligno.
Mateus capítulo 5, 37, conforme já dito anteriormente em outros estudos, a referência fica sempre à direita. Ele é astuto, ele é enganador, feroz e cruel. E como eu sempre digo também, essas referências bíblicas, é interessante você sempre dar uma lida no contexto no qual esses versículos eles estão inseridos, não somente no versículo em si, mas seria interessante em algum momento você ler o contexto, vai trazer uma ideia melhor dessas colocações. Observação: o poder de Satanás de fazer o mal está limitado à permissão de Deus. O exemplo clássico é a história de Jó, né? Quando Deus disse que poderia colocar a enfermidade em Jó e tudo, mas que Satanás não teria poder de tirar-lhe a vida. Porque é uma característica de Satanás que ele é poderoso, né? O anticristo vai fazer milagres, vai fazer sinais segundo a eficácia e poder de Satanás. Satanás ele é poderoso, ele tem um poder, mas é um poder limitado e controlado de acordo com a permissão de Deus. Ele só age até onde Deus permitir. Item 8. Atuação de Satanás no mundo. Consegue dominar o mundo, 1 João 5,9. Consegue dominar os descrentes, cega o entendimento dos incrédulos, transforma-se em anjo de luz para poder enganar, não tem domínio sobre o cristão, mas ele pode tentar o cristão, ele pode atacar o cristão, deseja ser adorado como Deus, ele queria que Jesus o adorasse como Deus na tentação, em Mateus capítulo 4, 9. Vai conseguir ser adorado lá em Apocalipse, na época da grande tribulação, rouba a palavra dos corações, aquela passagem do semeador, que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho, veio a ave, roubou aquela semente que caiu à beira do caminho. Então Jesus comparou essa ave com o diabo, que vem e rouba a mensagem do evangelho, que é lançada, que é semeada nos corações, pode impedir o trabalho de um salvo, conforme nós vimos em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Paulo sofreu oposição de Satanás e reunirá multidões contra Deus, também em Apocalipse capítulo 16, também é um assunto que nós veremos no estudo bíblico de escatologia. Item 9. Nomes que mostram o caráter de Satanás: o diabo ou acusador, destruidor, serpente, tentador, príncipe deste século, o Deus deste século. Conforme eu disse, é o Deus deste século que cega o entendimento dos incrédulos. Em Lucas capítulo 24, versículo 45, diz que Jesus Cristo abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Se por um lado o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos, ele cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Por outro lado, Jesus Cristo abre o entendimento para compreendermos as Escrituras. Homicida e mentiroso, em João capítulo 8, versículo 44. Ladrão, em João capítulo 10, versículo 10. Nesse texto, Jesus disse que ele é o bom pastor. Valente, representando força e maldade, em Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22, que diz que o valente está na sua casa, então chega o mais valente do que ele e o expulsa. E essa casa éramos nós, essa casa somos nós, e o valente era o diabo, que tinha um domínio sobre as nossas vidas, mas o mais valente veio, o mais valente é Jesus, e expulsou o diabo e nos trouxe vida, nos trouxe libertação, nos livrou do jugo do diabo e nos colocou debaixo de seu jugo. Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Beuzebu significa sujeira, Belial significa maligno, 2 Coríntios 6,15. Beuzebu significa sujeira, refere-se ao deus das moscas. Beuzebu era um dos deuses dos filisteus, Lucas capítulo 11, versículo 15. Uma observação: Satanás inspira falsas doutrinas, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, e persegue a igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 10.
Os anjos caídos. Deus criou os anjos perfeitos e sem pecado. Ao anjo foi dada a capacidade para fazer escolhas. Muitos deles escolheram seguir a Satanás em sua rebelião e por causa disso perderam seu estado original. Os anjos rebeldes ou anjos caídos foram expulsos do céu, assim como o seu líder. Os anjos caídos estão reservados para o juízo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e Judas 9, pertencem a Satanás, o inferno foi preparado para eles, não separa o cristão do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus, está em Romanos capítulo 8, versículo 38, serão derrotados por Miguel e seus anjos, lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, e serão julgados pelos salvos, 1 Coríntios 6, 13. Item 11. Os demônios. Demonologia é o estudo dos demônios. Eles reconhecem o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 24, sabem que fim terão, creem e tremem diante de Deus, trazem ensinos falsos, são espíritos enganadores, podem trazer doenças, podem possuir os seres humanos e animais. Mateus capítulo 4, versículo 24 e Marcos 5, 13. Item 12. Os anjos caídos são os demônios. O único anjo caído que recebe nome é Satanás, pertencente à classe dos querubins. A Bíblia não diz se os anjos caídos são os demônios. O que nos fica claro é que todos eles são seres espirituais do mal a serviço de Satanás e têm como objetivo destruir o homem. Se por um lado há teólogos e estudiosos que defendem a ideia de que os demônios são os anjos caídos, por outro lado há aqueles que defendem a ideia de que são classes diferentes. Eles se baseiam no fato das referências bíblicas Judas 9 e 2 Pedro 2,4, que diz que os anjos perderam o estado original e eles estão presos no abismo. E então eles consideram que os anjos caídos estão presos, por isso eles não poderiam ser demônios. Mas também existe a ideia de que uma parte dos anjos caídos é que está presa, e que há uma parte dos anjos caídos que está solta, que são os anjos livres. Então esses anjos caídos não aprisionados, que são os anjos caídos livres, são os demônios. Então são essas duas linhas de pensamento que muitas vezes a gente encontra pessoas que creem que os anjos caídos são os demônios, e nós também encontramos pessoas que creem que anjos caídos não são os demônios, que são classes diferentes. É uma dialética até muito interessante, nessas ideias opostas, a gente vai conversando, e isso até incentiva a gente fazer pesquisas bíblicas, isso traz até um crescimento espiritual. É interessante cada um de nós ter a sua posição. Eu, particularmente, creio que os anjos caídos são os demônios, que os anjos caídos são os demônios, os anjos caídos livres, que uma parte dos anjos caídos está aprisionada, de acordo com Judas 9 e 2 Pedro 2,4, e uma parte está livre, e essa parte livre são os demônios. Eu creio assim, porque se todos os anjos caídos estão aprisionados, quem são os demônios? Será que Deus ele foi simplesmente, eu vou fazer uma classe de espírito de mal aqui, eu vou criar uma classe de espíritos maus aqui? Então, quer dizer, eu acredito que Deus não se daria esse trabalho. Eu creio que os anjos caídos são os demônios, os anjos caídos livres. Interessante isso, até os anjos caídos ele tem ali uma subdivisão, os anjos caídos que estão aprisionados, de acordo com 2 Pedro 2,4 e Judas 9, e os anjos caídos que estão livres. Então, leia a Bíblia, estude, pesquise e defina a sua posição. É interessante essa dialética, essa oposição de ideias, ela é muito interessante e traz um crescimento espiritual para nós. Item 13, quadro resumo do estudo, nós temos a introdução, depois nós vimos esclarecimentos do termo Lúcifer. Lúcifer não é um título de Satanás, vem da palavra latina lux. Lux é luz e ferre é portador, Lúcifer, portador de luz. O termo estrela da manhã
em grego, hebraico e latim. A explicação porque hoje chamamos Satanás de Lúcifer, o termo do latim que se refere à estrela da manhã, Isaías e 2 Pedro, né? Nós falamos que hoje nós chamamos Satanás de Lúcifer mais por causa da cultura cristã que atribuiu esse termo a Satanás, e não porque Lúcifer seja um título de Satanás. É errado chamar Satanás de Lúcifer? Agora nós sabemos que nós chamamos Satanás de Lúcifer por causa da tradição cristã que iniciou no século IV, e não porque Lúcifer seja um título de Satanás. Quem é Satanás? Satanás é comparado a passarinheiro, ave que pega semente na estrada. Nós vimos essas comparações. A aparência do diabo com chifre tridente na Idade Média, personificação do mal. Depois da queda, ele se apresenta como um anjo de luz. Antes da queda, ele era um dos anjos mais belos que havia no céu. Perfeito era nos seus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É o que diz a Bíblia. E o outro item é características de Satanás. Concluindo com a atuação de Satanás no mundo, como ele está atuando hoje no mundo, nomes que mostram o caráter de Satanás, o significado do termo Beelzebul, os anjos caídos, os demônios. Os anjos caídos são os demônios. Foram apresentadas duas linhas de pensamento, aqueles que creem que eles são os demônios e aqueles que não creem que eles são os demônios. E como falei, é uma dialética, uma oposição de ideias que pode ser aproveitada para a gente pesquisar e ter um crescimento espiritual sobre esse assunto. Então, gente, esse é o estudo bíblico sobre satanologia que o canal Palavra de Vida apresenta na coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus, que possamos guardar a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, que possamos ter o desejo de conhecer cada vez mais, crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante, todos esses estudos bíblicos trazem doutrinas importantíssimas para nós fundamentarmos a nossa fé cristã, para fundamentarmos a nossa fé em Deus. E eu convido a você que, se você quiser, se inscrever no canal para você receber as notificações sobre novos vídeos que serão divulgados. Se você quiser compartilhar esse estudo bíblico com as pessoas, com seus conhecidos, fique à vontade, contribua para o crescimento desse trabalho. Eu desejo que todos nós sejamos muito abençoados, porque o objetivo é fazer com que o canal Palavra de Vida seja um canal de bênção para as nossas vidas, das ricas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Um grande abraço, que desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, ricamente, em nome de Jesus.